Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de Deep Web, o Show da Morte, de 2023. O filme foi escrito e dirigido por Dan Zachary, que morreu logo antes do lançamento e acaba que o próprio filme foi dedicado pra ele. Menino, eu vi. Fui pesquisar porque eu achei esquisito que apareceu a tela do dedicado. Eu falei, ué, esse não é o nome do diretor? Isso talvez torne essa a review mais maléfica da história da trecheira, porque, porra, triste que o cara morreu, e aí os amigos foram lá e terminaram o filme pra dedicar pra ele e tal, mas assim, filme ruim, né? Ah, não achei não. Filme aleatório que tá no Prime Video, você bate o olho e pensa, isso parece ser a pior coisa que eu vou ver esse ano, e aí você clica pra ver porque você se odeia. Na real não, eu só assisti esse filme porque, claro, foi uma escolha da Cax. Eu tô muito feliz, gratificante estar aqui. Eu tô tentando seguir a linha de filmes completamente idiotas de internet do mal e eu sinto que eu tô sendo muito bem sucedida. Você tocou num ponto interessante, Karina, porque o que eu ia falar é que eu tava explicando pra um amigo desse filme merda que eu assisti, e falei, porra, mas a Karina adora esses filmes de terror ruim de internet. Mas aí eu percebi que eu também gosto de filmes de terror ruim de internet, só que são diferentes dos filmes de terror ruim de internet que você gosta. Então eu cheguei à conclusão de que existem subgêneros de terror de internet. Porque, vamos ver, só pelos nossos vídeos de escolha aqui. Eu gosto dos filmes de assombração tecnológica que não fazem sentido. O demônio que possui aplicativo, tipo, selfie pro inferno ou medo viral. Enquanto você vai pros filmes que é assassinos da Deep Web, reality show mortal de site proibido. Ou até jogos mortais temáticos de internet, né? Que aí vai, tipo, viralize ou morra. Ou essa desgraça desse Deep Web. Então, esse Deep Web não foi nem um pouco interessante pra mim, pelo menos ele trouxe essa epifania, que eu acho que é muito necessária pro cinema. Foi engraçado o processo de escolha dessa obra. Eu só pensei, vou escolher alguma coisa do Prime que atenda a esses critérios que você agora pontuou. E é claro que tinha. Tinha até mais de um. O catálogo do Prime realmente é fascinante, assim, né? O lixão dos streaming. E eu adoro. Isso é um elogio. Antes da gente falar mais sobre Deep Web, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não foram inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe os filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, ganha acesso aos vídeos antecipadamente quando for possível, e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Os spoilers também já vão estar liberados, porque ninguém liga. Então é isso e vamos pra trama. Deep Web é sobre Ethan, um podcaster de true crime. A irmã dele foi assassinada em um site da Deep Web chamado Show da Morte, que mata as pessoas ao vivo em troca de criptomoedas. E agora, esses assassinos estão indo atrás do Ethan e dos demais amigos da irmã dele, porque eles são hackers malvados que se vestem de palhaços assassinos. E é isso que hackers malvados vestidos de palhaço fazem. Eu fiquei imaginando tua reação quando o filme começou e a primeira cena foi uma mulher acordando na floresta. Foi triste, mas eu não desisti. E é uma cena de floresta completamente gratuita, que não muda em nada. No começo eu até tive a esperança de que ia ser um filme de jogo, tipo de caçada na floresta ou alguma coisa assim. Ela acorda com uma câmera presa no corpo, com correntes, umas correntes que estão folgadas demais pra estar prendendo qualquer coisa no corpo dela, e tem uma única câmera amarrada numa árvore com um arame muito fino. Eu tava torcendo pra ser isso, filme de jogo mortal, caçada na floresta, mas essa cena toda, na real, é só ela correndo na floresta, sendo filmada, aí ela encontra um palhacinho, encontra uns posters de gente desaparecida, e aí a galera só nocauteia ela de novo e leva ela pra outro lugar onde vai ser o jogo mortal. Então, todo esse lance da floresta foi inútil. É uma etapa que não faz sentido, né, no processo do jogo mortal da Deep Web. Não, não faz. O resto todo do filme do Deep Web tem uma aura de filme de lista estúpida. Não tanto pelo visual, isso é uma parada que eu achei surpreendente até. O visual do filme é legal. Você esperaria que fosse um visual de filme da ITN, que não tem nem fotografia direito, mas não, eu achei de boa. Engraçado você falar de ITN aqui, porque esse filme tem uma coisa que eu sempre dou muita risada sozinha. Eu acho que eu nunca falei isso em vídeo, que esse é um filme da A2 Filmes.
E sempre que eu vejo a A2 Filmes, eu penso que parece a gente fazendo piada de A24 com desconto. Só que se provavelmente fosse a gente, seria A12. Mas eu acho A2 tão engraçado, cara. Toda vez que aparece A2 Filmes, eu morro de rir. Mas o visual do filme foi ok, o que gritou lista estúpida foi o roteiro e o ritmo da trama, pelo o que o filme escolhe mostrar pra gente, porque é muito aquele tipo de filme que é, cara, a gente tem que chegar em 1h20 de duração. Pra fazer isso, ele não vai focar em jogo mortal o tempo todo, porque jogo mortal é caro de fazer. E aí você tem umas cenas que são muito maiores do que devia, com foco em coisas completamente aleatórias. No começo tem uma cena longa demais das amigas bêbadas discutindo na calçada. Pelo menos é tudo colocado meio fora de ordem ali pra ficar vagamente mais interessante. Tem umas cenas meio comédia sem tom, a garota tendo que lidar com a chefe abusiva dela lá do Esquadrão da Moda. E outra, o som do filme é horrível. A mixagem é péssima, que o som de fundo, tipo as trilhas sonoras, essas coisinhas estão muito mais altas do que a voz dos personagens. Engraçado você falar que isso foi o que mais gritou lista estúpida pra você. Pra mim foi certamente as atuações, em especial a do nosso protagonista, porque eu nunca vi um ator tão ruim em toda a minha vida, o que ocasionou pra mim um humor involuntário absurdo, cara. Eu ria muito. Esse menino chorando foi o pior choro que eu já vi na história do cinema, porque isso, na verdade, é uma coisa que acontece com todos os personagens. A galera chora a beça, mas não sai uma lágrima do olho. Só que ele tenta dar um up na atuação, e aí tem vários momentos que ele fala com a voz embargada. Cara, eu chorei de rir em todas as cenas, é muito engraçado. Mas eu acho que isso amarra no que eu tava falando também, porque o filme tem muita cena no começo, principalmente, que é, olha esses personagens lidando com a morte da irmã. E aí você tá ele no funeral tendo que mostrar tristeza, que realmente é uma cena muito triste, mas não pelos motivos certos. E a gente vê muita cena, porque o filme quer prolongar essas cenas mais fáceis de fazer o máximo que ele puder. Então a gente vê muita cena dos dramas dele, vê cena de enterro, vê problema dele com a família, vê um monte de cena dele com a mãe, ele ligando pra mim falando que não vai no funeral porque tá muito triste. Que eles não tinham? Eles não tinham de figurante pra fazer o velório, né? Então não teve a cena. Mas sério, é terrível. É muito foco nesse ator ruim e é um personagem extremamente foda-se também, né? O cara, ele tem um podcast de true crime que é mais ou menos irrelevante. Não precisava da trama da irmã assassinada, ele podia se enfiar nessa de Deep Web só fazendo investigação pro podcast dele. O filme já é curto, você quer encurtar mais, cara? Sim. Sim, eu quero. Você quer encurtar pra zero. E no começo, quando ele começa a ir atrás do que aconteceu com a irmã dele, tem uma cena dele gravando uma parada, como se ele estivesse gravando a investigação do podcast. Mas isso nunca mais volta. Ele tem um amigo que faz o podcast com ele. É um personagem que também nunca mais volta. Parece que essa caracterização tá lá. Que tá na moda, né, Val? Tá na moda fazer filme de babaca de true crime. Mas eu acho que também tá lá meio que pra colocar um alvo em cima do personagem da irmã dele, deixa entender que eles foram vítimas por conta da repercussão do podcast, e também pra justificar a polícia não querendo ajudar ele ao longo do filme, porque todo mundo da polícia tá meio puto com o podcast porque ele xingou um monte de policial. Mas é aquilo, pelo menos a fotografia do filme é bonitinha, ele tem cenários que parecem cenários de verdade. A garota trabalha no negócio de moda e tem um cenário com várias roupas e manequins pendurados. Eles, inclusive, aproveitam isso pra fazer umas cenas legais de perseguição ali dentro. E eu tenho certeza que eles reaproveitaram esses manequins pra fazer o cenário do Murder Show depois, que tem um monte de manequim também. Com certeza. Mas isso não é demérito, isso é esperteza. Isso é upcycling. E o cenário do Murder Show são ok até. É uma coisa meio básica, meio tipo armazém bizarro, decorado com coisinha macabra, mas é o que é, né? Cara, funciona. Perto do cenário de Viralize ou Morra, cara, parece um filme do Wes Anderson. Mas aí também você tá nivelando pela coisa mais baixa possível, né? Tipo, o mérito do seu filme é melhor que Viralize ou Morra. Isso é tipo o mínimo que você pode fazer. Quase qualquer filme. Mas apesar disso, também tem umas escolhas de direção meio malucas, do tipo, no começo tem uma montagem com um monte de reportagem mostrando o caso da irmã. E tem uma reportagem que eu achei meio bizarra, porque é o cara tentando entrevistar alguém, e do nada entra uns contraplanos do repórter falando com a pessoa. Eu só fiquei, cara, de onde
esse contraplano tá vindo? Porque nenhum noticiário grava contraplano do repórter, e quando a gente tá no plano do repórter, não tem uma câmera ali atrás. Então isso não faz sentido nenhum. E eu achei a montagem do filme meio zoneada também, porque depois que a gente vê essa montagem do caso da garota repercutindo pelo mundo inteiro, que tem reportagens em outras línguas e os cacete, aí tem a cena do protagonista recebendo uma ligação e descobrindo que a irmã dele morreu, que é uma justaposição meio idiota, porque faz parecer que ele só não viu o caso super famoso da morte da irmã dele. Mas eu acho que esse é um filme que ele, sei lá, eu acho que ele não aproveita muito a temática principal dele, de Deep Web. Na verdade, todo o conceito de Deep Web é muito confuso, né? É. Nesse filme. Eu acho fascinante que quando ele procura o hacker fodelão, que ele tá desesperado, fica, eu preciso achar esse site, que a minha irmã morreu. Ele fala, você tem o IP? Ele, não, é Deep Web, é impossível de achar, não dá pra achar. O cara literalmente bota no Google, The Murder Show Deep Web. Ah, achei! Tem uma investigação no começo pra tentar chegar nesse site, mas até isso é meio corrido e esquisito, né? Eles falam, como é que a irmã dele chegou nesse site? Ela ficou entediada na pandemia e acessou a Darknet e entraram lá no Murder Show. E aí, se os caras do Murder Show te mandam o link, se eles te mandam o link, eles te infectam. O protagonista tenta encontrar o link, aí tem vários vídeos com senhas enigmáticas no meio que nunca é muito relevante, e daí ele vai pedir ajuda pro amigo hacker dele, que pra mim foi a melhor coisa do filme, o amigo hacker, porque é um ator mais ou menos conhecido. É o Brendan Fletcher, que fez O Regresso. Do Leonardo DiCaprio? É. Passada. E ele também fez Fred vs Jason, né? Mas eu acho mais engraçado dizer que ele fez O Regresso, o filme ganhador de Oscar, e tá aqui em Deep Web. E eu acho que é por isso que ele é um personagem tão extravagante, porque o Brendan Fletcher claramente estava cagando pra esse filme e falou, eu vou fazer igual o Nicolas Cage, ele faz caras assim, tipo, ele é o hacker mais maluco de todos os tempos. E é um personagem merda também, porque ele é um hacker extremamente paranoico, porque ele tem um site de pirataria. E aí o filme ainda aproveita para dar uma pontada e falar que pirataria é muito ruim. Mas o cara é um hacker extremamente paranoico, que por algum motivo tem uma webcam plugada no computador dele. Que paranoias são essas, cara? E que ele é infectado pelos hackers porque ele clica no link que mandaram pra ele por e-mail. E o cara pergunta, quem que te mandou ele? Sei lá, um contato meu aí, não sei quem é. Como que o cara é um hacker paranoico que clica num link que mandaram pra ele por e-mail assim, cara? Nem eu faço isso, Pois cara. é. E teve uma risada que eu dei no filme com uma piada proposital, que é quando o hacker fala, eles estão vindo me pegar, e ele pega uma pistola, o protagonista vira e fala, você tem outra arma pra me emprestar? E aí tem um plano zenital que ele abre uma gaveta, a gaveta é cheia de arma, e o hacker vira pra ele e fala, não, e pega um canivete e entrega pra ele, só de sacanagem, completamente de graça. E isso não serve pra nada no filme. Não. Eu tava esperando um momento que essa segunda arma ia voltar, que a gaveta ia servir pra alguma coisa. É só pro cara ser otário, de graça. Não, é pra falar, ele é muito paranoico, ele não vai dar uma arma na mão do maluco, mas vai clicar no link, clique aqui.com.br. Ele tem uma morte de slasher estúpido, porque é isso que o filme meio que vira. Eu acho que nada tem muita lógica nesse filme. Ele acaba sendo estruturado igual qualquer filme de assombração de internet que eu gosto, porque os hackers entram no celular do protagonista sem motivo nenhum, porque ele não clica em link, ele só ficou com o celular dele ficou infectado de uma hora pra outra, e é meio contraditório, porque estabelecem, a irmã clicou no link, o amigo hacker clicou no link. Ele não, ele só começa a ter o celular hackeado completamente de graça, e o celular dele tá infectado, ele sabe disso e continua usando o resto do filme. O filme inteiro. Parece Medo Viral, o filme de assombração, sabe? Ele demora muito pra pegar um pré-pago pra ligar pro cara, maluco. E daí tem um monte de cena que começa a ser dirigido igual filme de assombração. O protagonista começa a ter visões de assombração, a palhaça assassina indo atrás dele, sumindo aleatoriamente ali. Parece tudo que é meio sobrenatural, mas no final não é. Mas não tem nada de sobrenatural, eles só são muito bons na função de hacker deles. Porra, mas é muito idiota isso. Mas as cenas são dirigidas igual assombração, tipo, vulto passando atrás, a amiga sendo atacada de noite enquanto tá falando com ele por chamada de vídeo. Mas é tudo assassino pessoa. É, sim, o filme acaba virando meio que um slasher genérico. Inclusive, a mulher com a máscara de boneca, é bem copiado dos Estranhos, Igualzinho. ela toma uma facada em algum momento e o personagem só fala, ela tomou uma facada e não sangrou, e isso nunca mais é mencionado também. Mas o filme vira bem slasher genérico de time de palhaço assassino, bem estilo 31 do Rob Zombie. Mas o Murder Show em si, o programa na internet, aparece pouquíssimo. Tem tipo 3 cenas do Murder Show, que é a premissa geral, né? De gente pagando pra ser
torturado pra matar gente ao vivo. Eu queria ver mais, sabia? É um filme que usa pouco o tema dele. O curta no filme do Danny Filth, que é sobre o maluco também pesquisando site de tortura na Deep Web, usa muito mais isso, de um jeito mais sucinto, porque, cara, esse filme passa 45 minutos sem ter murder show. É só o Ethan andando de um lado pro outro atuando mal. Cara, e como ele atua mal, né? Eu passei o filme inteiro incrédula. Já tinha 1 hora de filme passado e eu ainda tava incrédula com a atuação desse homem, cara. Muito bom. E quando o Murder Show acontece, dá pra ver que eles estão misturando Os Estranhos e Jogos Mortais, que tem muita coisa de Jogos Mortais com desconto. Quando eles veem o vídeo do Murder Show e tem aquela voz de Jigsaw grave. Até esse lance de ter um palhaço principal que coloca o brinquedinho lá do palhaço na caixa, é bem pra ser o Billy dos Jogos Mortais com desconto. A televisãozinha é bem a estética de Jogos Mortais. Sim. A televisãozinha nem do jogo, é que eles colocam pros prisioneiros assistirem ao jogo. Sim. E aí acho que tem mais ou menos 3 cenas de Murder Show. A primeira com a irmã do protagonista não mostra nada, que no momento que a serra elétrica vai bater nela, corta, e depois quando a gente vê de novo essa cena, é só um efeito digital de sangue na lente da câmera que é muito ruim. Eventualmente as duas amigas dela são capturadas pelo Murder Show e ficam lá num cativeiro que é bem filme de lista estúpida. Cara, por um momento eu cheguei a achar que a amiga sem caracterização tava por trás de tudo. Porque era uma personagem completamente inútil no filme, e eu tava achando muito que ia ter uma grande revelação, porque, cara, claramente o protagonista e a irmã dele estavam sendo atacados por um motivo. Eu falei, cara, essa personagem não teve caracterização nenhuma pra no final falar alguma coisa tipo, ai, as garota que vocês pagaram pra matar na Darknet durante a pandemia era alguma parente dela, alguma coisa assim. Tava esperando bem uma reviravolta Lifetime, assim. Mas não aconteceu. Essa garota, ela só morre off-câmera, porque o jogo dela também foi isso. Tipo, mostra os caras tocando terror nela, mas na hora do vamos ver não tem. Não mostra efeito nenhum. Eu achei fascinante que elas meio que demoram pra identificar que elas são amigas, que estão no mesmo cativeiro. Falei, cara, Elas reconhecem a voz Não, uma da outra. é tempos modernos, as pessoas só se falam por mensagem de texto, não sabem as vozes umas das outras. A única tortura que a gente vê mais na moral é quando tem esse outro assassino chamado Dollmaker, que é um cara altão, magrelo, com cara de boneco. Muito maneira a caracterização dele. Isso é legal. Genérico. Mas tem em demérito, qualquer filme. pô. Ah, bota um cara esquisito alto, fazendo uns movimentos esquisitos, já acho maneiro. E aí tem o efeitinho da mão do maluco sendo arrancada, que eu achei bem engraçado. Muito legal. Não tava esperando. É um filme que se resguardou em vários momentos que poderia entregar alguma coisa pra entregar um negócio maneiro pelo menos uma vez. Depois eles encontram a amiga cortada ao meio também, que obviamente é um manequim também. Mas é legal. Mas pelo menos eles têm alguma coisinha ali. Mas essa cena de tortura arrancando a mão do maluco é tão aleatória, porque é só um cara que a gente nunca viu antes. Os caras chegam, vamos tacar o terror na garota, e liga a TV e mostra um cara aleatório morrendo. O protagonista eventualmente é capturado e o final vira um filme slasher ação genérico, que é o protagonista e a amiga reagindo e lutando de volta com os assassinos usando as armas do local. E é claro que isso acontece do pior jeito possível, que é, eles vão pra uma sala onde tem uma luz piscando, e uma câmera tremida, e tudo fica incompreensível. Mas eu gostei da parada deles destruírem o Murder Show ao vivo na própria transmissão do Murder Show, isso foi bonitinho. Mas, como esse é um filme que se recusa a acabar, ele tem uma reviravolta final também, né? O filme vai pra 1 ano depois do acontecido, o protagonista lançou livro, ficou famoso e é capturado pra participar de um leilão de Murder Show, porque parece que tem vários Murder Shows acontecendo. Mas uma das características desse tipo de filme específico é o final pessimista. Ah, sim. Esses filmes sempre têm final pessimista. Então eu já não achei que tava tudo certo. Eu tava esperando que ia ter alguma coisa. Eu só achei legal porque o Murder Show, apesar de ser um programa da Deep Web, ele tem um franqueado que tem que respeitar as regras. Todo mundo tem que usar a mesma máscara de palhaço. E aí a grande reviravolta, eu achei que a amiga fosse ser a boneca, e eu achei que o policial, que não estava ajudando nem um pouco o protagonista, eu batizei de policial Fred Statham, ele era tão incompetente, mas tão incompetente que eu tinha certeza que ele ia ser o palhaço do Murder Show. Mas aí eles matam um palhaço, não tiram a máscara e falei, pô, errei. Era só uma pessoa aleatória, beleza, igual os estranhos mesmo. Mas não, no final a gente descobre que o Fred Statham, detetive, tava fazendo parte do culto e sabia do Murder Show o tempo todo. Icônica a cena dele levantando a máscara. Icônica para você apenas e só você, porque pra ser icônico as pessoas têm que ter visto e tem que ter virado um ícone. Lá em casa é icônico.
casa foi icônico. Mas pelo menos isso dá um tipo de justificativa pro filme, que foi tudo armado desde o começo, porque detetive Fred Statham tava puto com o descaso do protagonista no podcast dele com os policiais e falou, vou ensinar uma lição pra esse moleque. E aí foi atrás dele e da irmã dele pela Deep Web lá pra fazer o show de assassinato. É uma história que fica implícita ali que aconteceu quando a gente descobre que o Fred Statham era do mal. Não foi o melhor filme de internet do mal que eu já vi. Eu acho, eu sigo, eu curto, eu compartilho muito mais divertido, por exemplo. Eu gosto mais quando vai pra psicopatia da internet, eu acho mais divertido. Esse começou um pouco no lance da internet, depois só ficou slasher genérico de gente vestida de palhaço. E esse É. a gente tem aos montes. E melhores, bem melhores. Sim. Mas não considerei uma perda de tempo. Eu achei que foi divertido. Cara, eu ri muito das atuações, assim. Particularmente ele chorando, foi muito engraçado. Não me arrependo de nada. Qual categoria você coloca, Cax? Ah, trecheira, né? Eu não sei, porque ao mesmo tempo que eu não acho que ele é chato o suficiente pra pôr como sonífero, Não é sonífero jamais. eu não queria colocar ele como trecheira, porque assim, eu não quero dar a impressão de que as pessoas vão se divertir assistindo. Eu acho que é aquilo, né? Se você já zerou o catálogo do Prime e não tem mais nada pra você ver, vai ver essa merda, né? Tipo, mas sei lá, pode ser trecheira, foda-se. É uma trecheira ruim. Como é que a gente fala isso? É uma, uma trecheira no sentido pejorativo da palavra. Pronto.